Fala pessoal, a paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos conectar para a gente conversar um pouquinho hoje. Vou fazer aqui o envio dos convites. Vou convidar os irmãos enquanto eles vão entrando para a nossa live de hoje. Nossa live de quarta-feira, tá? Vamos lá. Tem muita coisa boa para a gente hoje. Vou mandando o convite aqui pro pessoal. O alerta avisando que a gente está começando, iniciando essa live. Isso é bênção demais. Ó, o pessoal já está acessando aqui a live. Vou falando dos nomes de algumas pessoas aqui, ó. A Valéria, Luciene, Marcelo. O pessoal aqui tem um pessoal bom. Glória a Deus, boa noite, pastor. Deus abençoe, gente. Pessoal, a gente tem um convidado daqueles especiais, sabe? A gente tem sido muito abençoado com todos aqueles que têm vindo falar conosco, todos aqueles que têm se disponibilizado, e hoje não vai ser diferente, porque o pastorzão amigo, um homem de Deus que eu gosto muito, que vai ser o pastor Leonardo Nascimento, tá? Pastor que eu tenho uma admiração tamanha, e hoje a nossa live é para falar sobre algo que eu e o pastor Léo amamos, que é sobre a palavra, tá? Sobre a palavra. Deixa eu pegar aqui, que ele já tinha até mandado aqui um convite. Deixa eu achar o convite aqui. Opa. Mandei um convite aqui pro pastor Léo. O pessoal tá mandando aqui, boa noite, paz. Boa noite, paz. Paz, gente, paz. Deus abençoe. Vou tentar abrir aqui. Ô, meu pastorzão. Boa noite, meu querido. Graça e paz. Senhor. Como é que o senhor tá? Prazer estar aqui com você, meu querido. A paz, o senhor não sabe a alegria que eu sinto de poder estar falando com o senhor. Sem demagogia, sem aquelas conversas. O senhor é um daqueles pastores, amigos, que eu tenho uma admiração muito grande. Conheço o senhor, conheço a sua família, conheço o teu ministério. Então eu tenho uma admiração muito grande. Então fico muito honrado de ter você, de ter o senhor aqui nessa noite aqui conosco, tá? Obrigado, viu, pastor? Bem, meu querido, eu que agradeço aí, a admiração é recíproca, né? A gente já se conhece há alguns anos aí, né? E prazer de te ouvir pregando, ministrando, é uma grande vez dando aula, né? Já esteve aí com algumas turmas na Palavra da Fé, então verdade. É uma bênção, tá? Muito obrigado pelo convite, tá? Senti honrado aí, isso é um prazer estarmos juntos aí. Vou confessar ao senhor, tá? Pregar perto do senhor me dá um gelo, rapaz, não é fácil não, viu? Eu estou abrindo aqui para tentar acompanhar a live pela outra perspectiva aqui, para poder ler melhor os comentários aqui. Então estou abrindo aqui, mas enquanto isso, pastor, quero te pedir uma coisa. Se apresenta para o pessoal, porque tem tanto pessoal que já te conhece, né? Mas também tem um pessoal que ainda não te conhece. Então se apresenta, fala quanto tempo o senhor é pastor, qual a igreja, o que o senhor faz. Pode ficar à vontade, pastor. Amém, amém, meu querido. Bom, boa noite a todos, que Deus abençoe aí a todos. Creio que será um tempo precioso,
né, uma conversa proveitosa e gratificante para todos nós sobre esse tema tão importante que é a palavra. Bom, meu nome é Leonardo Nascimento, sou pastor há 15 anos, né, já sou convertido há 30 anos, né, e desses 30 anos de convertido, há 15 que eu já fui consagrado ao ministério pastoral. Trabalho muito na área de ensino. Hoje o Senhor tem me dado a graça, já há 3 anos agora, de estar como pastor presidente, né, quase 3 anos, né, estamos há 2 anos e alguns meses aí, em que eu estou pastoreando a Igreja Batista Palavra da Fé, fica no bairro Camargos, Rua Soares Nogueira, número 101, né, tem sido lá um tempo precioso que Deus tem nos concedido, nos dado lá, e sou escritor, né, escrevi um livro sobre escatologia, né, o título do livro é Antes e Depois da Última Trombeta, né, e é uma grande bênção poder ter uma amizade como a do pastor Tiago, né, sou pai de 2 filhas, Deus me dá a graça, sou casado com a mulher mais linda da igreja, né, a pastora Ana Paula, né, sou o pai da Júlia, da Mariana, e isso aí, eu sou careca e estou quase ficando barrigudo, mas estou trabalhando para que isso não aconteça. Então, isso aí sou eu, pastor Leonardo. O meu ao contrário, eu já estou barrigudo e estou quase ficando careca. Tocamos aí, né? Pastorzão, que bom, que bacana poder o pessoal conhecer mais do senhor. E assim, eu tenho falado muito que num período que nós temos vivido, um período que nós temos passado, eu acho de extrema relevância a gente falar sobre os pilares, eu falo muito isso em todas as lives, diante de muitas coisas que têm aparecido, muitas coisas boas estão vindo, né? Muitas coisas boas, coisas novas estão vindo para a igreja, mas a gente não pode abrir mão dos pilares, dos fundamentos. E quando eu penso em vida cristã, eu imagino vários fundamentos necessários. Inclusive, essas lives a gente tem abordado alguns. Nós já falamos a respeito de jejum, que foi maravilhoso. Nós falamos a respeito de identidade. Nós não conseguimos ter a live da oração, mas eu vou fazer essa live possivelmente ainda essa semana, para que a gente possa abordar esse tema de importância. E hoje, para mim, e particularmente, tanto eu quanto o senhor, nós temos um apreço especial pelo tema que é a palavra. E eu sempre, desde quando me converti aos 14 anos de idade, sempre aprendi que o maior pilar para um cristão é a palavra. Sempre bateu muito em oração, sempre bateram muito no jejum, mas que o jejum e oração, a gente só sabe o que é porque a gente tem a palavra que decodifica isso para nós. Qual é, na visão do senhor, essa importância como pilar da vida cristã? Como pilar da vida cristã? A palavra, qual é essa importância dela para o crente? Bom, a importância da palavra é até difícil de ser falada, é até difícil que a gente consiga expressar tudo. Mas vamos lá. A importância da palavra é tão grande que as coisas só começam a existir a partir da palavra. Tremendo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e aí cada um vai seguir aí alguma questão, porque há uma outra versão que vai dizer que a terra tornou-se sem forma e vazia, mas nós entendemos que as coisas só são criadas pelo poder da palavra. Então Deus começa a falar, né? E haja luz e houve luz. Então todas as coisas já são criadas pela palavra, todas as coisas são sustentadas pela palavra, e a gente sempre diz que aquele que criou, é ele que tem o direito de dizer como funciona. Né? Então, é o Senhor quem nos criou, então é Ele também que vai dizer como nós funcionamos. Você colocou muito bem, eu vou fazer uma oração, mas que tipo de oração eu vou fazer? Eu só consigo encontrar isso na palavra, eu vou jejuar. Mas como que é o jejum? Né? Quais são os critérios que eu devo usar para que de fato o meu jejum seja aceito a Deus? A própria oferta, e aí eu vou ofertar, e como é que é isso? Né? Então,
tudo na vida cristã, ela tem como base a palavra, que é a nossa regra de fé e conduta. Então, a questão já começa na criação, em que tudo foi criado pela palavra, ou seja, nós sequer existíamos antes da palavra. Quando o ser humano vai ser criado, né, Deus vai dizer, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né, e aí ele sopra, né, o espírito, o fôlego de vida no homem. Então, antes que o próprio homem existisse, foi a palavra que disse que ele iria existir. Né? Então, daí vem a importância da palavra, que ela antecede a criação, ela antecede ao próprio ser humano. Demais. Né? Demais. E essa palavra aí já... Melhor, eu falo muito isso, a melhor coisa que a gente tem é voltar na origem, né? Não tem como, se a gente voltar na origem o negócio fica bom. Ó, deixa eu pegar o gancho que o senhor falou. Eu dou um exemplo aos alunos da seguinte forma. Quando nós homens, nós temos a mania de comprar alguma coisa, adquirir algo, né? Aqui em casa eu vou confessar um negócio para o senhor. Eu já comprei um guarda-roupa e que eu precisei contratar alguém para montar esse guarda-roupa, porque eu tentei, mas eu não consegui muito bem, porque eu não li o manual. E aí deu ruim. Então, assim, aí é engraçado porque a gente pensa que pode fazer as coisas de qualquer forma, mas o funcionamento correto eu consigo entender melhor através do manual. Todo fabricante manda com a sua criação, com aquele seu produto, um manual. E esse manual é que vai fazer com que funcione melhor. A gente tem funcionalidades que a gente nem sabe que existe, porque nós nunca lemos o manual. Né? E às vezes a gente quer construir algo e algo não dá certo porque nós não conseguimos consultar o manual. O que o senhor está me falando aqui, o que o senhor trouxe, então, puxando esse gancho, é que o ser humano ele tem um manual de como andar, de como levar a sua vida, o manual do culto, o manual da vida espiritual, o manual do casamento. É isso, é isso. Exatamente, pastor. E o grande problema é algumas pessoas não leem o manual e outras, quando leem, desconfia do manual. Meu Deus. E aí tem gente que lê e diz assim, não, eu vou fazer de uma outra forma, que eu acredito que vai dar certo. E aí é um problema muito complicado, porque o manual e aí o fabricante, ele já sabe exatamente como que vai funcionar. Mas algumas vezes nós desconfiamos do manual quando nós temos a arrogância, a soberba de achar que vamos saber como que funciona melhor do que aquele que criou. Nossa. E isso é muito complicado, porque algumas vezes, e aí nós precisamos entender isso, que a Bíblia ele é o único manual que também confronta. Porque não é um manual de alguma coisa que você vai simplesmente montar ou criar, mas é um manual que te permite, inclusive, decidir se vai segui-lo ou não. E aí, às vezes, o manual ele confronta muito. Às vezes eu estou sendo bonzinho, quase sempre esse manual ele confronta muito. Né? A gente tem, por exemplo, o Agar, que no momento em que ela sai lá e ela vai tem um desentendimento com Sarai. O texto bíblico diz que Sarai a humilha, aí ela sai, vai para o deserto, chega no deserto, há uma teofania, uma manifestação divina, em que dá para ela uma orientação, mas antes da orientação, faz para ela duas perguntas, Agar, de onde vem, para onde vai? Das duas perguntas, ela responde uma, fuge da presença da minha senhora, porque de fato ela não sabia para onde vai, para onde ia. Aí o anjo lá, o Senhor diz para ela, volta lá para sua senhora e humilha-te diante dela. Então é uma palavra que confrontou e provavelmente era o que Agar não queria fazer, mas aí o manual a confronta e diz, volta lá. E é o que acontece comigo, com você, com todos nós. A hora que nós abrimos o manual, de repente nós temos um caminho, às vezes nós estamos perdidos, outras nós temos um caminho bem definido, e o manual vem, nos confronta e diz, o caminho é outro, tem que fazer de uma outra forma.
né? E algumas vezes a gente acha que é o manual que está errado, mas eu quero só dizer o seguinte: sempre somos nós que estamos errados e não o manual. É maravilhoso, porque eu me recordo quando os discípulos, Jesus fala com alguns discípulos de João, eles saem andando, e Jesus vai falar com os próprios discípulos dele, e fala assim, não, se vocês quiserem, eles podem ir também. É mais ou menos assim. E aí o discípulo, ele tem a consciência e fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, essa palavra que confronta é diferente, tem uma diferença. A gente aprendeu aqui numa outra live que o confronto é diferente da afronta. Confronto e afronta. O confronto é para te gerar crescimento, o confronto é para te alinhar à vontade de Deus, o confronto é para te trazer desenvolvimento. A afronta não, a afronta é outra coisa. A afronta é para te derrubar, é para te humilhar, mas a palavra ela não quer te afrontar, ela quer te confrontar para que você vá pelo caminho correto. E aí, quando nós entendemos esse tipo de confronto que a palavra traz, não tem como a gente não falar, não tem como a gente ficar com a boca travada e não dizer igual o discípulo, Senhor, para onde irei eu, se só tu tens as palavras. Eu falo, tem alguns amigos aqui, eles morrem de rir que eles falam assim, não, mas tudo você fica falando, é igual tá na Bíblia. É igual tá na Bíblia. Tudo eles ficam falando. Mas por quê? Porque para mim faz muito sentido, pastor. Esse sentido de ser um manual, de ser algo aonde eu encontro. E eu não encontro as minhas verdades, eu encontro as verdades eternas, a verdade de Deus. Eu até fiz uma anotação aqui, que é muito interessante isso. Em João 17, Jesus vai dizer assim, ó, santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero pegar esse caminho que o senhor pegou aqui. A palavra lhe traz esse confronto porque ela até é mesmo um espelho, ela mostra para mim aonde é que estão os meus defeitos, porque ela é a verdade. É isso? E isso é tão importante, pastor Tiago, que o que a gente vê hoje em dia, as pessoas, elas não querem ser confrontadas por essa verdade e tentam criar outras que de fato não são verdades, mas elas tentam convencer a si mesmo e aos outros que é verdade. Por exemplo, a gente tem hoje pessoas que dizem assim, olha, eu vivo, eu tenho a minha vida com Deus, mas é do meu jeito. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer isso, eu não tenho que congregar, eu não tenho... E aí elas começam a falar como que elas devem ter a vida delas com Deus, e falam assim, olha, eu não estou congregando, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu faço as minhas orações, eu tenho a leitura da Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, como se elas pudessem dizer como que nós podemos nos relacionar com Deus. E eu tenho dito isso muito na igreja, que nenhum de nós tem competência para dizer como se deve relacionar com Deus, porque o próprio Deus já o fez. Então, já está nessa palavra que é a verdade. E a grande verdade é que se eu não for a esta palavra para seguir ao Senhor como Ele determinou, ou eu sigo como Ele quer, como Ele determinou, ou então não serve. E aí eu vejo que as pessoas querem cada vez menos serem confrontadas por essa verdade. Bom, e parece um pouco de radicalismo, né? Falar assim, não serve, mas é isso. Porque, se eu não me engano, é um conceito grego. Existe conceito grego sobre a verdade concreta e a verdade subjetiva. O grego acredita assim, existem dois tipos de verdade. A verdade subjetiva é a minha verdade. A minha verdade é que o que eu estou passando, a minha verdade, não é a sua verdade. Que é o que eles falam muito sobre isso, verdade subjetiva. Mas os próprios gregos acreditam que existe a verdade concreta, que é aquilo que é verdade independente da minha, da sua, da nacionalidade, do tamanho, da idade, da distância, independente de todas essas circunstâncias, aquilo permanece sendo a verdade. E é isso que o senhor falou exatamente. Nós temos substituído a verdade concreta, que é a palavra, que é a Bíblia, por uma verdade subjetiva. O eu acho está tomando conta do que o que está escrito.
É isso? Ou eu tô meio radical também? Eu acho que nós somos radicais no mesmo nível, né? Porque é isso mesmo. É isso mesmo. As pessoas querem usar essas substituições, só que o grande problema é que elas não funcionam. Né? E aí você pega, por exemplo, quando a verdade me diz quais são os elementos do culto, como o culto deve acontecer, e aí as pessoas querem uma outra verdade em cima desse culto. E aí as pessoas querem uma outra verdade sobre a santificação, né? Perfeito, quando você cita lá João 17, né? A oração de Jesus, e um dos pedidos dele... Um dos pedidos de Jesus é essa: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu quero a santidade, e aí uma coisa vai puxar a outra, porque eu só consigo estar diante de Deus se eu for santo, ok? Aí uma coisa vai puxar outra, uma coisa está atrelada à outra. Eu só vou ser santo se eu me santificar nessa verdade, através dessa verdade, e não através da minha verdade. Né? E aí, às vezes, nós temos cristãos frustrados com uma vida com Deus improdutiva, porque, na verdade, a vida não é com Deus, é em cima de algo criado por Ele, que Ele somente enxerga como sendo verdade. Eu vejo, assim, eu vou voltar ao início da nossa conversa. Eu vejo que muitas coisas boas vieram para a igreja, mas elas não podem substituir o fundamento, elas não podem substituir... tem muita coisa, eu vejo muita coisa bacana, mas a gente tem deixado, às vezes, o lugar da palavra ser tomado no culto. E o senhor acabou de falar exatamente, os elementos essenciais de uma liturgia, do culto, da forma, já foram feitos, já foram nos dados, já foram nos entregues. A gente não pode trocar o fundamental por aquilo que é uma inovação. Não pode fazer essa troca. Exatamente. Hoje em dia tem muito uma palavra em moda que é atualizar, né? Já aí alguns estão querendo atualizar aquilo que não se pode ser atualizado, que é a Bíblia. Que é a Bíblia. Eu não queria entrar em polêmica, mas eu vi o vídeo assim, eu falei, não acredito nisso, eu não acredito. Então, meus queridos, é evidente que nós precisamos atualizar em algumas coisas. As redes sociais, por exemplo, há anos atrás não se usava, o culto não era transmitido. Então, é evidente que é necessário que se haja alguma atualização em determinadas áreas. Né? E algumas coisas a gente pode, sim, dentro do culto, ceder. Agora, a palavra é um pilar que não precisa de atualização. A Bíblia é atualíssima. E aí é muito complicado quando você começa a colocar elementos dentro do culto que vão tirar o tempo da ministração da palavra. Porque nós entendemos que é a palavra que liberta, é a palavra que vai instruir, é a palavra que vai corrigir, é a palavra que vai motivar, é a palavra. E aí as pessoas têm, muitas vezes, deixado de lado essa questão da palavra, ou dando um tempo cada vez menor para a palavra, porque existem muitos outros elementos. E aí é muito importante, pastor Tiago, quando você cita isso, todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando aqui nesse momento, de que a palavra é fundamental. A palavra é fundamental. Então, é um elemento do culto inegociável. Então, não é um elemento no culto, não é uma parte da nossa liturgia que cabe atualização ou que cabe um tempo menor. Às vezes, eu ouço assim as pessoas dizendo, não, mas, por exemplo, o tempo da pregação também não pode ser muito grande, porque as pessoas não prestam muito atenção, tem um tempo máximo, evidentemente que a ciência vai dizer isso, né? Tem um tempo máximo, mas nós precisamos entender também que, em relação à palavra, estamos falando de algo sobrenatural. Senhor, eu acredito que muita gente que está nos acompanhando nesse momento já parou e ouviu uma pregação de 50 minutos, de 1 hora, de 1h20 e conseguiu ali prestar atenção, e aí a ciência não explica, mas a ciência não tem que explicar aquilo que só Deus faz. E eu vou te dizer, eu já ouvi e queria mais.
Passou uma hora, você fala, não, mas já? Não, não acaba não. De tão bom que era. Pastor, só um negócio que é tão importante que eu lembro você pregando Ezequiel 37, quando eu ainda congregava lá numa outra igreja, e você respeitou o tempo, né? E estava lá pregando, o tempo foi de 40 minutos e acabou o tempo. E você não acabou a mensagem. Eu falei, tem que voltar. Tem que voltar para terminar. É importante, é Então, quer importante. dizer, É importante. Isso que é o gostoso, a palavra. É por isso que eu acho que o senhor se encaixa muito bem nesse tempo, porque eu vejo o amor pela palavra que o senhor tem muito parecido, muito próximo, muito como eu tenho. Porque eu tenho, sim, pastor, um cuidado. Eu falo pro pessoal assim, a gente vai numa festa de aniversário. Se não tem bolo, todo mundo acha esquisito. Como se o bolo fosse a essência da festa de aniversário. E aí eu até falo assim com o pessoal dessa forma. Se eu for no culto e não tiver palavra, faltou o bolo. Faltou o bolo. Cadê aquela essência? Cadê a parte fundamental do negócio? E infelizmente tem algumas igrejas que estão, infelizmente, tomando esse tempo com outras coisas. Aí, já aproveitando, falando dessa questão da palavra que eu falei como bolo, o que o senhor acha daquela máxima que a gente sempre diz, e eu acredito muitíssimo nisso, de que a palavra é alimento? Eu vou dar uma referência lá de Mateus 4,4, quando Jesus fala, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós nos alimentamos da palavra de Deus. O que o senhor entende por isso? Amém. Pastor, o alimento, ele é essencial para a vida, né? E uma pessoa sem se alimentar, e aí por um determinado período, acaba a vida. Porque para viver, depende do alimento. E eu vejo a palavra assim. Nós precisamos nos alimentar, e a palavra como esse alimento, e sem ele, fatalmente morreremos. Nós morreremos na nossa ignorância, nós morreremos por falta de nutrientes, nós morreremos porque de nós mesmos nós não conseguiremos produzir aquilo que necessitamos para a vida. Só que o Senhor, ele já produziu tudo aquilo que nós precisamos para a vida. E aí, fazendo uma aplicação dentro da nossa vida espiritual, ela só terá de fato vitalidade, ela só não vai se extinguir se eu alimentar essa vida. E o alimento que eu tenho é a palavra. Olha, a gente entende que é uma bênção, por exemplo, a questão do louvor. Gosto demais, acho que assim, é uma parte extremamente importante. Né? Nós temos o momento da oração, mas o momento da palavra é o alimento, e é o alimento que fortalece. É interessante, às vezes, quando uma pessoa está fazendo, por exemplo, um jejum, e chega um momento que a pessoa fica até meio mole, cambaleando, porque ela precisa de algum alimento. E o espírito é assim, é uma preocupação que eu tenho, que há alguns espíritos que acredito eu que já estão desnutridos, porque não estão sendo alimentados. E aí é importante entendermos, por exemplo, que a internet é uma ferramenta espetacular, mas o alimento vem quando você, de fato, para se alimentar. É o momento em que você abre a tua Bíblia, é o momento que você ora a Deus, é o momento que você lê. E aí, meu querido, o que é importante é que quando nós somos crianças, quando nós somos recém-nascidos, vem alguém para nos alimentar. Mas quando nós crescemos, somos nós mesmos que precisamos nos alimentar. Então tem um momento, meu querido, e isso é muito importante, você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir uma pregação, você vai ouvir uma ministração, e aí você está sendo alimentado, e isso faz parte da vida cristã. Mas o que mostra o seu amadurecimento é quando você tira um tempo, investe um tempo, para que você venha se alimentar da palavra. E isso é essencial. Então a palavra como alimento, eu vejo assim, eu tenho o meu momento em que eu recebo, eu tenho o meu momento em que eu sou alimentado, mas eu tenho o momento em que eu mesmo sento
para me alimentar. O pastor Léo, é impressionante isso. O senhor é que tá de madrugada aqui, senão eu já tinha dado uns glória mais alta aqui. O que acontece? Isso é fantástico, que a palavra ela é o alimento porque ela é a que nutre nossa vida. E a Bíblia vai nos falar que o cristão ele tem fases do seu amadurecimento. Então, nós temos o tempo de tomar e de beber um leite que é dado, é oferecido, que é entregue para nós, mas nós também temos um momento de uma comida mais sólida, de uma comida mais forte. E aí, quando eu falo sobre nutrição, alimentação, uma coisa que eu aprendi que faz parte disso e é muito importante é a parte de digerir o que se alimentou. Digerir. Não é só ouvir por ouvir, não é entrar aqui e sair pelo outro, é digerir. Quando a Bíblia fala medita neste livro dia e de noite, o meditar da Bíblia não é o meditar secular, que é o meditar secular é ter a mente vazia. O meditar da Bíblia é o contrário, é ter a mente cheia daquilo que você está lendo, daquilo que você está se alimentando. Então, não é só receber, comer, empanturrar, é preciso digerir, é preciso pensar naquilo, é preciso saber como colocar aquilo na sua vida, aplicar aquilo, viver aquilo. Para mim, pastor, eu volto a falar, talvez pareça um pouco radical, mas eu falo para os meus alunos o seguinte: quando Jesus está no deserto, quando ele está sendo tentado pelo diabo, o diabo, ele cita a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Pastor, e eu falo com os meus alunos o seguinte, eu quase tenho convicção aí de que o diabo conhece mais de Bíblia do que eu. Acredito que ele saiba de ponta a ponta, mais do que eu. Ele deve saber, deve ter lido, né, conhecer e guardou muito mais do que eu. Então, acredito que nesse ponto, talvez, de saber e recitar 300 versículos aqui para o senhor, eu não seja expert. Mas uma coisa eu posso, pegar uma passagem, digerir ela e aplicar na minha vida. Coisa que o diabo, Satanás, não faz, é aplicar, é digerir uma palavra, porque ele pode conhecer a letra, mas ele não aplica aquilo na vida. Eu acho que isso faz completa diferença. Não é o tanto de Bíblia. É lógico que é importante, pastor, eu ler a Bíblia inteira. Eu até fiz uma pesquisa dessa aqui no Facebook, aqui no Instagram. Não é o tanto que eu conheço que possa me fazer diferença. Mas eu acho que é o tanto que eu aplico. É o tanto que eu vivo que fará a diferença. Eu tô nessa visão aí, o senhor também ou não? Sim, pastor. Se você for procurar, por exemplo, a definição de sabedoria, você vai encontrar algumas. Entre elas, tem uma muito interessante que é assim: a sabedoria é a habilidade de aplicar na prática aquilo que você sabe, Exato. Aquilo que você conhece. E com a Bíblia é assim: um conhecimento puramente intelectual da Bíblia não vai fazer muita diferença na sua vida se você não aplicar. Perfeito. Você não aplicar isso. Perfeito. E aí, de repente, ter muitas informações, saber muita coisa da Bíblia pode até te fazer inteligente, mas nunca te fará sábio. E aí ele te fará sábio quando você aplica. Quando você aplica. É por isso que lá em Provérbios, né, 1:7, nós vamos ver lá que vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exato. Então, e esse temor a Deus é o que vai me levar a conhecer essa palavra, a meditar nesta palavra e a praticar esta palavra. E isso que é importante. Então, quando você está sendo ministrado por esta palavra, não pode permitir que a emoção tome conta, porque é muito mais do que isso. A Bíblia já vai dizer que o culto é racional, porque não é ficar mexendo nas emoções, porque as emoções são temporais, elas duram pouco. As emoções, elas são rápidas, elas são passageiras, mas aquilo que eu absorvo para a minha vida, isso faz diferença. Aquilo que de fato vai mudar o meu modo de agir, que vai me levar a ter atitudes diferenciadas, isso sim faz diferença na minha vida. Então, tô contigo, pastor. Precisa, não é conhecer somente a Bíblia. Conhecer é o primeiro passo, mas o primeiro passo não te leva à linha de chegada.
é necessário que se dê mais passos, né? Ótimo, e os outros ótimo, passos, ótimo. eles vêm na aplicação na minha vida, quando eu consigo praticar aquilo que de fato eu aprendi. Eu digo aos alunos, aos mentorados, que são 3 degraus: o degrau da informação, o degrau do conhecimento e o degrau da sabedoria. O degrau da informação é saber o que está escrito. O degrau do conhecimento é poder entender o que está escrito. São coisas diferentes. Saber o que está escrito e entender o que está escrito. Mas o degrau da sabedoria é viver o que está escrito. Então nós estamos alinhados, E olha como que a palavra ela é linda. A palavra de Deus ela tem um poder, pastor, é maravilhoso. Eu fui curado quando eu digo curado, já fui curado de doenças físicas, mas eu fui curado de traumas da minha vida por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra, aquilo entrou, eu falei, eu pego isso, agora, bom, eu já tenho informação, agora eu vou conhecer isso e agora eu vou viver isso. E aquilo transformou a minha vida. Então a palavra de Deus, e aí por isso que volta ao que o senhor falou. Sabe essa questão de tem um tempo para a palavra e as pessoas estão reduzindo? É porque talvez ainda não entenderam que a palavra ela é viva. Ela não é uma palavra morta, ela é uma palavra viva. Ela é viva, ela se movimenta, ela entra dentro de nós e ela faz algo poderoso dentro de nós, ela transforma. O senhor há 15 anos como pastor, o senhor deve ter ouvido, e o senhor tem alguma história boa sobre essa questão de palavra aí para falar conosco? Muitas, né? Difícil, difícil difícil até de escolher uma, mas eu queria falar de uma recente, Graças a Deus, na nossa igreja, a gente investe muito na escola bíblica. Né? A gente até usa o termo escola bíblica, não é nem a escola bíblica dominical, porque ela nem é dada só no domingo. A gente dá a escola bíblica no domingo, mas também dá durante a semana, na terça-feira, exatamente para que dê mais oportunidades para as pessoas poderem estudar. Às vezes a pessoa não tem condições ou disponibilidade no domingo, então ela tem a opção de um dia durante a semana. Ótimo. E na nossa escola bíblica, teve uma pessoa que testemunhou que essa pessoa ela estava desviada. E se sentindo muito suja para se voltar para Deus, para estar diante de Deus, que é sempre o que o diabo, nosso adversário, faz. E na escola bíblica ela ouviu uma palavra. Nesse dia a Joyce estava dando aula e a Joyce falou sobre essa questão do corpo, né, de fazer parte do corpo, e que nenhuma parte do corpo é descartável. Né? E aí não importa como que a parte do corpo está, né? A gente vai trabalhar, e se estiver sujo vai limpar. E agora deu uma palavra sobre o corpo de Cristo, sobre o estar junto. E essa palavra tocou de uma forma tal nessa pessoa que estava desviada, estava acompanhando a escola bíblica, e aí essa pessoa decidiu se reconciliar por causa dessa palavra. Glória a Deus. Por causa dessa palavra. Então, às vezes, 1 milhão de pessoas poderia dizer palavras motivacionais para ela, dizer, de repente, o quanto ela era importante, mas o entendimento dela na palavra do que é corpo foi suficiente. Tá? E nós temos assim, inúmeras histórias de como que Deus resgata, né, através da palavra, como que o Senhor toca através da palavra, como o Senhor vai abençoar, tirar a angústia, como que muitas vezes o Senhor redireciona pela palavra. Então, entre todas que eu poderia contar, essa que é recente foi algo que me tocou muito. Olha só, nossa, o entendimento da palavra do que é corpo fez alguém voltar, né? E fez alguém se reconciliar com o Senhor, se voltar para o Senhor. E muitas vezes as pessoas estão cada vez mais distantes porque elas estão entendendo cada vez menos a palavra. Então, quanto mais eu me envolver com a palavra... Sim, meu querido. Pega continuidade no que o senhor está falando, eu só quero que o senhor traga junto. Quando a Bíblia diz, lá em Romanos, que nós devemos ser renovados, né, pela a renovação da nossa mente,
ou seja, ter a mente de Cristo. É possível isso? É possível ter uma mente renovada sem palavra? É possível? Sem a palavra é impossível. Né? A minha mente ela só será renovada por aquilo que eu recebo de Deus através da sua palavra. E é a forma principal pela qual Deus fala. Então, Deus vai usar profetas, é lógico que vai, mas Deus fala principalmente pela palavra. É pela palavra. E a mente ela não vai conseguir se renovar, mudar, pensar diferente, se não for através da palavra. Essa palavra que nos molda, que nos muda, que nos faz pensar diferente, que nos faz voltar atrás, que nos faz rever conceitos. Só essa palavra, e que é a palavra do Senhor, consegue fazer isso. E isso é algo tão sobrenatural que, por vezes, nós vemos, por exemplo, isso em congresso, muitas vezes acontece, tem lá um congresso, dá um tema, o tema é o mesmo para todos os pregadores, às vezes tem 4, 5 dias de congresso, e aí as pessoas usam a mesma palavra, o mesmo texto bíblico, com conteúdos completamente diferentes, porque essa palavra se renovou, e essa mesma palavra que ela se renova, essa iluminação que o Espírito Santo dá para essa palavra revelada, é a mesma palavra que vai renovar a nossa mente. Então, um renovo sem palavra, ele é inexistente, ele é impossível. Você pode ter passado por qualquer tipo de processo, menos pelo renovo. Infelizmente, a gente tem visto muitas artimanhas sendo usadas, mas eu ainda acredito e fielmente de que só há metanoia, só há transformação e renovação da mente através da palavra. A Bíblia, lá o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra ela é viva, eficaz e ela penetra até ali a divisão das juntas e medulas. Quer dizer, que até onde, pastor, a maiores dificuldades que o ser humano tem de alcançar, a palavra alcança. Onde, por exemplo, vai na divisão da alma e do espírito, coisas que pela nossa visão não tem, nós não conseguimos falar onde é a divisão da alma, mas a palavra consegue penetrar até onde a gente não consegue imaginar. Então, a palavra ela tem um poder transformador de renovação da mente maravilhoso. Eu vou falar com o senhor da seguinte forma. Eu tenho observado que tem umas coisas que as pessoas têm falado, por exemplo, o senhor já ouviu falar do tal do coach, né? Tá? E eu não sou alguém que vai ficar batendo no coach aqui. Meu papel não é esse, não. Eu acho que o coach ele tem que ser usado da forma que é para ser usado, e culto é culto. Pregação é pregação, palavra é palavra. São coisas distintas. Então, o problema é quando eu quero misturar tudo para que o negócio... E aí, a grande maioria das coisas de hoje que os coaches estão falando, por exemplo, inteligência emocional, resiliência, tomadas de decisões, o senhor acredita que tudo isso já está na Bíblia, já está na palavra? Exatamente. Eu vejo, às vezes, palestras motivacionais que é tudo que está na Bíblia, é tudo que está na palavra. E só que nós temos que entender que a palavra vai onde nós não podemos ir. Então, é evidente que, de repente, uma boa organização, uma boa exposição, isso vai facilitar. Mas eu tenho que entender que o que vai fazer diferença é a palavra. E quando eu estou ministrando a palavra, eu não estou fazendo uma palestra motivacional. O que eu estou fazendo ali é algo que de fato muda a vida das pessoas, muito além de motivá-las. Né? Então, quando eu vejo aí os coaches, e estou com você, não acho que deva bater no coach, acho que ele tem o papel dele, e eu acho que há importância no papel do coach, sim.
Mas nós não podemos confundir, e infelizmente alguns pregadores às vezes confundem o que é uma palestra motivacional do que é uma ministração da palavra, uma pregação da palavra. E isso não pode acontecer, são coisas completamente diferentes, e sem medo de errar, digo o seguinte, a ministração da palavra vai muito além, muito à frente do que uma palestra motivacional. Eu acho que volta ao que o senhor falou. Talvez a palestra motivacional mexa no corpo e nas emoções, mas ainda não chegue ao nível do espírito. Não chegue ao nível do espírito. Exatamente, porque a palavra que transforma, sabe? A palavra vai fazer coisas que a psicologia não consegue fazer, que a psiquiatria não consegue fazer, né? A palavra consegue. Eu gosto de ler o senhor puxou o tema aí, eu gosto de ler um psiquiatra que também é psicoterapeuta, eu gosto de ler Augusto Cury, por exemplo, e o cerne desse homem está envolto da palavra. Tudo que ele fala está praticamente envolto à Bíblia. Então ele mesmo dá exemplos, durante as escritos dele, ele dá exemplos bíblicos falando sobre isso. Então, voltamos àquela questão de que a verdade é que nós temos o manual, nós temos acesso ao manual, mas não estamos fazendo uso dele. Nós não estamos usufruindo desse manual da forma que deveria ser. E para essas pessoas, eu coloquei uma pergunta, esses stories passados no meu Instagram, sobre qual que é a dificuldade que as pessoas têm de ler a Bíblia. E eu tenho recebido algumas, eu ainda não postei para o pessoal ver, mas eu tenho recebido algumas lá, são variadas respostas. Mas quais são as orientações que o senhor, como pastor, como um teólogo, como um eterno estudante da palavra, quais são as indicações? O que o senhor orienta, o que o senhor indica para a pessoa começar a ler, estudar? O que o senhor falaria? Como que o senhor orientaria? Isso. Bom, primeiro que precisa entender que não está lendo um livro qualquer. É a primeira coisa. Então, por exemplo, existe um curso, né, que eu dou lá na igreja, o pastor Thiago também dá muito bem esse curso, que fala de interpretações da Bíblia e tal, e o curso que eu dou é de métodos de leitura e estudo da Bíblia. E aí uma pergunta que eu faço é exatamente o seguinte: quando você pega um livro, você não fica pensando assim, que método que eu vou usar para ler esse livro? Você pega o livro e lê. Mas quando você vai pegar a Bíblia, aí alguém vira para você e diz assim, você precisa de um método para você ler a Bíblia. Então, a Bíblia precisa de um método, e aí a primeira dica que eu dou é você entender que você não está lendo um livro comum. Você não está lendo um livro qualquer. Segundo, segundo conselho que eu dou é esteja em total dependência do Espírito Santo de Deus. Porque você nunca vai conseguir extrair desse livro tudo que ele pode te dar só por você mesmo. Por mais intelectualizado que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais compreensão que você tenha, ou a capacidade que você tenha de interpretar um texto, ainda que você tenha todas essas habilidades, sem o Espírito Santo de Deus, nenhuma delas te permitirá absorver desse livro tudo aquilo que ele pode te dar. Então, saiba que não está lendo um livro qualquer, que você entenda que você precisa estar em total dependência do Espírito Santo. E aí, quando você leia como palavra de Deus para a sua vida. Leia como palavra de Deus para a sua vida, e aí, com o Espírito Santo te ajudando, te conduzindo nessa leitura, evidentemente ela será muito mais proveitosa. E é lógico, você precisa ter aí, porque nós temos a Bíblia hoje nós temos muitas versões da Bíblia. Né? Então, se você tem muita dificuldade, às vezes, com uma linguagem formal, pega uma linguagem que seja mais usual, uma linguagem menos formal, e aí todo mundo que me conhece, né, você sabe disso, lógico que eu não ia deixar passar essa, mas quando você vai pegar uma Bíblia com uma linguagem mais fácil, tenha o cuidado de pegar uma Bíblia que se preocupou em manter a essência do texto. Correto. Né? E aí eu recomendaria, por exemplo, a NVI, né? ou também tem
tem uma outra Bíblia lá, que é a King James, que tem uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais fácil, mas mantém a essência do texto. Né? E o problema é quando se pega uma Bíblia que ela foge completamente daquilo que o texto de fato queria falar. Né? E aqueles que me conhecem sabem exatamente o que eu vou falar, não vou ficar aqui falando mal de versão assim, fora do meu âmbito de costume, mas eu recomendaria, por exemplo, essas duas Bíblias. Então, eu até brinco com o pessoal sobre isso aí. Para aqueles que têm dificuldade. Sim, pastor? Eu até brinco muito com o pessoal sobre essa questão aí. Tenha várias versões, porque é muito importante isso que o senhor está falando. Tenha várias versões. As versões mais fiéis, elas são importantíssimas, fazem muita necessária. Mas essa versão NVI, eu não tive tanto acesso a NVT. O senhor já ouviu falar da NVT? Eu não tive tanto acesso a ela. Eu não tive tanto acesso a ela, então eu estou até querendo ver aí como é que eu posso ter mais acesso a ela, como adquirir uma forma mais fácil, porque é importante nós termos esse tipo de coisa. Meu pessoal fica perguntando, mas quando você vai ler a Bíblia, você faz como? Fala, eu pego várias e leio. Pego o mesmo texto, várias Bíblias e leio, por isso essa importância. Eu queria acrescentar, né? Quem sou eu, mas eu queria acrescentar algo que o senhor falou aqui. A Bíblia é o único livro do mundo onde qualquer que seja o leitor pode ter a companhia do autor naquele momento, pastor. Que livro do mundo, qualquer livro que nós vamos encontrar onde o autor ele vai estar presente, onde o autor pode nos orientar nessa leitura, onde ele pode fazer essa viagem da leitura que nós temos muito mais proveitosa, pastor. Talvez é isso que o senhor iniciou ali falando, que muita gente não entende. Não leia a Bíblia achando que ela é um livro qualquer. Não leia a Bíblia achando que ela é mais um livro. Eu falo na igreja, falei domingo passado, que a Bíblia é o best-seller, o livro mais vendido. É um best-seller. Mas infelizmente é o livro menos compreendido, porque as pessoas ainda não entenderam que ela não é só um livro. Ela é viva, a palavra ela é viva. Então, pegando o gancho que o senhor fala de cursos, a matéria que eu pastor Tiago, amo falar sobre hermenêutica bíblica, e eu falo para os alunos o seguinte, parece maluco, faça pergunta ao texto, faça perguntas ao texto. Ele te responde, você vai conversar com aquilo que você está lendo, porque te responde. O que, como, por quê, quando. E aí, sabe, faça isso, porque é algo que o senhor falou, tem métodos para você extrair o melhor do que a palavra tem para nós. Existem formas da gente entender melhor a Bíblia. E eu queria tirar uma curiosidade. A gente já teve junto em algumas vezes, mas poucas vezes a gente teve a oportunidade de sentar e ter uma conversa mais longa. Qual é o texto ou o escritor, algo que o senhor fica maravilhado na Bíblia? Porque todo mundo tem. Eu sei que a gente que estuda e prega e tal, e é pastor, a gente tende a falar, não, a Bíblia toda. Eu sei, eu amo a Bíblia inteira. Mas a gente sempre tem um apego ou a um escritor ali, a forma que ele escreve, ou a um texto específico. Onde que o senhor se encaixa nessa aí? Tem um texto em especial que ele me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção, que é um livro pequeno da Bíblia, que é do profeta Ageu, porque trata tantas coisas, são ali 2 capítulos apenas, são 4 mensagens ali, mas é um livro espetacular, né? Desde que, assim, tem, por exemplo, a história de José, que é fascinante, mas a igreja, né, que hoje eu pastorei, as pessoas que me acompanham até já devem ter me ouvido pregar no livro de Ageu aí umas 20 vezes aí sossegado. Porque o que acontece? É um livro extraordinário, em que fala de praticamente tudo, né? Porque o povo está voltando do exílio, e aí o povo chega em Jerusalém, a cidade obviamente está destruída, o povo vai reconstruir a cidade, e nessa reconstrução eles deixam por último o templo,
segundo os historiadores, cerca de 16 anos, eles usam a mesma expressão, dizendo assim, não é tempo de reconstruir o templo, né, de reconstruir a casa de Deus. E aí vem uma palavra do Senhor e está falando o seguinte, o que vocês estão colhendo dessa atitude que vocês estão tendo? Né? E aí fala, olha, vocês se vestem, mas não se aquecem, recebe salário, coloca com que não saquetel furado. E aí Deus chama o povo, né, que é Ageu 1:8, e aí Deus vai dizer assim, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E aí a mensagem vai primeiro para os líderes, depois vai para o povo. Então, assim, é uma construção textual fantástica, extraordinária. Então, assim, como você disse, né, a gente sempre fala, não, é a Bíblia toda, né, e de fato, quando a gente fala isso, a gente não está brincando. De fato, a gente realmente gosta, são muitos textos, mas é um texto que me ama, que eu amo muito, é um texto que fala muito comigo sempre, é o livro de Ageu. Ah, que fantástico, pastor, que lindo, que bacana. E Ageu a gente lê superficialmente e não vê a profundidade que tem, porque é o que eu falei, às vezes só lê pela informação e não entende o conhecimento, a profundidade daquilo. Pastor, só uma curiosidade, por exemplo, é que muitas vezes o povo pega um texto do livro de Ageu, às vezes vai construir um novo templo. E aí eles pegam lá do livro de Ageu e falam assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Né? Que é uma leitura equivocada do texto, porque o que acontece? O primeiro templo tinha sido construído por Salomão, com toda a pompa, com todo o tesouro que Davi tinha juntado, num tempo de paz, e aí foi um mega templo. O segundo templo, que é construído, o povo está num outro momento. O povo está voltando do exílio, a nação está pobre. E quando Deus fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, Deus está falando da manifestação da presença dele e não da construção física. Então Deus está falando, olha, eu vou me manifestar de uma forma muito mais intensa agora do que antes. Então, aí e as pessoas simplesmente mudam por causa de uma leitura equivocada. Eu me atreveria a dizer que não é nem uma leitura equivocada, é só mesmo tirar um versículo do seu contexto ao bel prazer para colocar aquilo que acha, né? Aí entra uma questão da exegese e da exegese, né? Exegese é quando eu extraio aquilo que o texto quer dizer. A exegese é quando eu coloco o que eu quero dizer. Que infelizmente a gente tem visto essas peripécias acontecendo. O pastor, como é bom falar com quem gosta de Bíblia, como é bom falar com quem ama a palavra, entende esse poder que a palavra tem, o poder que a palavra de renovação de mente, de transformação de mente, como é bom. Eu vou falar com o senhor o seguinte, eu só vou dar uma olhada nos comentários, porque eu me entreti com o senhor aqui, eu amo falar sobre a palavra, e eu não cheguei a dar uma olhada em tantos comentários assim. E tem algumas perguntas aqui do que o pessoal mandou, tá bom? Tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, ó, a Joyce Kelly. Como podemos abordar o evangelho como verdade, sendo que hoje o conceito é verdade líquida, que é um conceito, se eu não me engano, do sociólogo Zygmunt Bauman, que ele gosta muito de falar de sociedade líquida, amor líquido, verdade líquida. É um sociólogo que trouxe muito esse conceito de verdade líquida, né, esse conceito líquido, e como o senhor ajudaria ela a falar sobre o evangelho, sendo que o evangelho é a verdade, mas na nossa sociedade nós somos uma sociedade líquida, e a verdade é líquida. Uhum. A gente precisa trabalhar a mudança de conceito, que não é fácil, né? Uhum. Dessa verdade líquida, a gente poderia trabalhar aí muito hoje o relativismo, quando as pessoas dizem tudo é relativo e nada é absoluto. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que Deus é, sim, absoluto, e como um Deus absoluto, ele estabelece uma verdade absoluta, que é, de fato, concreta. Então, acho que o caminho que a gente tem que usar é exatamente de mudança de conceito, que é um caminho extremamente difícil de acontecer, de se fazer, mas é o que precisa ser trabalhado, uma mudança de conceito, para que consigamos entender um Deus absoluto e uma verdade absoluta. Só com mudança de conceito. E
para nos ajudar, né? Dizer aí que, graças a Deus, pelo menos temos a ajuda aí do Espírito Santo de Deus, porque o poder de convencimento está nele. Exato, É dele. exato. Ó, eu acho assim, para ajudar, no caso, a Joyce aqui, eu ter poderio para poder falar da Bíblia. Por um exemplo, qual é um outro livro que você conheça que seja igual à Bíblia, que são anos e anos de publicação, e se você pegar o manuscrito mais antigo, ainda assim os textos se conservam? Qual é o livro que você tem esse entendimento? Então, trazer, até mesmo historicamente, se possível, a veracidade da Bíblia, porque daqui você já começa a implantar uma verdade. Daqui você começa. São as evidências internas e externas, né? Isso, então, a Bíblia está cercada de evidências. E aí, quando eu trago isso para o entendimento racional da pessoa, já é o meu papel. Aí o papel do convencimento, aí o Espírito de Deus vai agir, vai falar, vai trabalhar, e aí eu sei que aí o papel dele ele faz com muito mais excelência que nós. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal comentou, a própria Joyce comentou que eu acho que ela falou que o senhor tem umas mais de 20 pregações em AG. Eu vou pegar uns esboços do senhor. A Joyce, eu vi a minha irmã colocou aqui, né? Tá nos acompanhando aí também. Ela colocou aqui, eu tinha certeza que ele ia falar Ageu, né? Ageu o pessoal da Palavra da Fé lá já sabe conhece, disso, né? Tá igual lá na igreja. Eu amo os escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto Atos, né? Eu amo. E aí tem um texto em que eu ainda fico mais maravilhado, que é a questão do filho pródigo. Eu gosto muito de abordar. Lá na igreja, eu já preguei tantas vezes que o pessoal já fala, eu acho que ele vai pregar filho pródigo hoje, hein? Ó, o pastor Robert Dias, que é um pastor que até faz parte lá dos cafés com os pastores e tudo mais, colocou aqui, eu cheguei agora, mas mandou aqui, um Deus abençoe vocês, um grande pastor, um homem de Deus aqui, pastor Robert, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Rayane colocou, somos ser espiritual e a palavra é o alimento do espírito. Bacana. Ó, entrou aqui também o pastor Wanderson Silva, não sei se o senhor o conhece. Pastor Anderson Silva é professor de teologia, professor da Academia de Pregadores, um expoente da palavra muito bacana. Se o senhor não o conhece, os senhores deviam fazer essa conexão aí, porque é excelente. O nível de ambos é maravilhoso. O dia que os senhores conversar, eu fico sentado anotando. Ó, o David Silva mandou aqui, ó, que nós somos mestres. Glória a Deus, aqui o pessoal teve muita interação. Ó, muitas pessoas citam a internet como uma ótima ferramenta de evangelização, mas ela não seria, ou já se tornou, a maior corrente de leitura da palavra? O senhor acredita que a internet seria hoje a maior ferramenta para a pregação da palavra, pastor? A internet eu vejo como uma ferramenta extraordinária, fundamental. Fundamental não, a internet é uma ferramenta importante, né? Eu creio que assim, muita gente realmente procura só na internet. Infelizmente, às vezes, pregadores procurando pregações na internet, né? Mas eu vejo que a ministração, e aí eu falo isso constantemente na igreja, o que é presencial, ele tem um diferencial muito grande do que é virtual. Né? Então, eu vejo aí, a pergunta é quando se coloca aqui, se ela se tornou a maior concorrente, né, da leitura bíblica, eu vejo que realmente algumas pessoas procuram muito mais na internet do que na própria Bíblia, e quando eu dou curso, por exemplo, eu digo assim, não tenha a internet como sua única fonte de consulta. Nossa. Isso é um erro. Tem a internet como a única fonte de consulta, né? Então, eu me alegro, por exemplo, quando vejo aí o pastor Tiago atrás dele um bocado de livro. Eu tenho também aqui um bocado de livro, só não estou próximo dele, porque isso é importante. Nós não podemos deixar que a internet, que aquilo que é virtual, concorra de igual para igual com aquilo que é presencial. São coisas, eu repito, eu acho uma boa ferramenta, né? Eu acho que hoje
para evangelização, embora seja uma ferramenta abençoada, seja uma ferramenta importante, mas ela nunca vai conseguir substituir a presencial. É interessante falar o seguinte, eu trabalhei muito tempo com essa parte da informática, internet e tudo mais. E para quem conhece sabe que a internet é terra de ninguém, ou de todo mundo. Ou ela é de ninguém, ou ela é de todo mundo. Então, ninguém sabe o que está fazendo muitas vezes, ou ninguém sabe quem fez, ou todo mundo fez. E o que acontece? É por isso que quando eu vou passar pesquisas, quando eu passo trabalho aos alunos, eu sempre faço 3 coisas para ele. Ó. Você vai pesquisar em site? Não me vem com Wikipédia. Não me vem com Wikipédia, né, porque ali qualquer pessoa pode editar. Tenha no mínimo 3 fontes diferentes. 3 fontes diferentes e eu quero tudo escrito. Aí eles endoidam nessa parte, porque eu falo assim, não quero que você copie e cola, quero que você escreve com sua mãozinha bonitinha aí. Pastor, na verdade, sim, finalizando, porque está ficando tarde, eu sei que o senhor tem a sua família aí. Eu queria estar aqui a sua palavra, eu queria estar presencial para poder lhe dar um abraço. Diante do pessoal aqui também, agradecer todas as vezes que o senhor me deu a oportunidade, não só de pregar lá na palavra da fé, mas também como poder ter sido professor lá, o senhor ter confiado. Talvez as pessoas não imaginam o quanto isso é importante, porque o senhor está confiando o ensino de ovelhas que o senhor cuida a um menino, porque eu só tenho 32 anos e eu estou batalhando aí para conseguir alcançar onde Deus quer me colocar, tenho lutado, me preparado. Então eu agradeço tudo que o senhor tem feito e tudo que o senhor fez por mim, pela minha casa, pela minha família. Muito obrigado, pastor, e foi muito bom. Foi muito bom. Eu vou falar com o senhor, Deus é muito bom comigo, porque eu tenho um privilégio de não tenho tantos amigos, mas os amigos que eu tenho são só 10, só são gente boa mesmo, viu? Amém, pastor. Eu coloquei, né, e permiti, porque realmente confio. Eu lembro que a primeira vez, né, que eu tive contato com o senhor foi através do pastor Reinaldo. Verdade, né? verdade. E o pastor Reinaldo ficava falando, não, rapaz, Thiago, menino é bom, leva ele lá e tal, porque ele já tem, né, alguns anos atrás que nos conhecemos. Ele disse, ele é bom e tal. Eu me lembro que na época ele disse assim, não, conversa lá com a pastora Silva, ela que traz pregador de fora, eu não mexo muito com esse negócio não e tal. Ele falava, vai lá, parece com você e tal. E aí eu convidei, né, eu lembro que na época eu disse para o Reinaldo, eu falei, olha, que aliás hoje é aniversário dele, né, um abraço aí para o pastor Reinaldo. Eu falei com ele, falei, olha, pastor, deixa eu te cortar um minutinho. Um minuto. Sim, meu querido. Como eu sou grato ao pastor Reinaldo. Eu sou uma pessoa que tem aprendido muito e eu tenho uma certa dificuldade de manter, de ficar ligando, mantendo. E o Reinaldo, ele gosta muito dessa conexão e tudo mais. Mas que pessoa de Deus, que homem de Deus, que pessoa fantástica, sempre me orientou, sempre me deu bons caminhos, sempre quis o melhor, me mostrar assim, ó, esse caminho aqui é o melhor. Então eu tenho muito a agradecer ele pela vida dele e por me mostrar vocês também, por ter essa amizade. Então, obrigado, viu, pastor? Você pode continuar. Então, assim, e eu lembro que desde o dia que eu te levei, né, lá, na época ainda pastoreava na Esmirna, na época, e foi lá a primeira vez que eu tive contato com você, e de lá para cá, graças a Deus, nós estreitamos mais os laços, e convidei outras vezes, né, a gente esteve conosco aqui na Palavra da Fé, com certeza vai estar aí outras vezes, e eu fiz isso na confiança, né, e para quem não sabe, até os 3 primeiros pastores, né, que foram consagrados na Palavra da Fé, foram alunos do pastor Thiago. É verdade, né? É verdade. Cursaram lá, né, então assim, é uma bênção. Eu quero dizer aqui que não me arrependi, né, foi uma grande bênção, e as portas permanecem abertas. Muito obrigado, pastor. Pastor, mais uma vez, Deus abençoe. Foi excelente. Eu vou deixar essa live aqui no perfil, mas vou fazer o possível para subir amanhã no YouTube. Então, quem quiser ver, estudar, anotar, rever, vai ficar disponível. Deus abençoe, pastor, o senhor, a sua família, o ministério, a igreja, que o senhor prospere, dê saúde e dê paz. Amém. Obrigado, viu, pastorzão? Amém. Eu que agradeço, meu querido, sempre à disposição. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Um abração a toda a família. Fiquem com Deus, Deus abençoe
e até a próxima quarta-feira.